Boa tarde a todos. Meu nome é Gonçalo Castanho, sou especialista em Psicologia da Performance Humana. Uh, trabalho com vários atletas de várias modalidades em diferentes níveis, nomeadamente no ténis, e estou aqui hoje para vos falar sobre o desenvolvimento psicológico da base ao topo, numa lógica daquilo que é uma matriz de desenvolvimento psicológico e como é que, nomeadamente, os treinadores podem considerar, digamos, o desenvolvimento psicológico dos seus atletas e que preocupações e que aspectos podem ter em consideração, nomeadamente quando avaliam e observam o comportamento dos seus atletas no dia-a-dia, na sua prática desportiva, naquilo que é o desenvolvimento da sua aprendizagem, naquilo que é a sua relação com o ténis, naquilo que é a sua relação com a competição, naquilo que é a sua relação com o processo de treino, com os diferentes colegas, e portanto há que tentar estabelecer aqui algum referencial que ajude, de certa forma, os diferentes intervenientes a compreender o que está de facto a acontecer com os diferentes praticantes em cada um desses momentos, nomeadamente naquilo que é a parte psicológica, que é naturalmente essencial para que o atleta possa progredir, evoluir, manifestar o seu talento e afirmar-se positivamente na modalidade e face à modalidade. Portanto, nesse sentido, esta apresentação tem como base dois grandes tópicos, não é? Portanto, em primeiro lugar, compreender a modalidade e as suas implicações psicológicas para o desenvolvimento é fundamental nós percebermos, é uma mensagem que eu venho a passar no mundo do ténis, é fundamental nós percebermos bem e caracterizarmos bem aquilo que é o nosso objeto de estudo, que neste caso é o ténis, e reforçar essa caracterização, porque estamos a falar de uma modalidade que é muito específica e que tem um conjunto de características que a tornam distinta de muitas outras e com impactos, semelhantes, mas muito específicos na forma como se manifestam no ténis. Um dos propósitos daquilo que é a intervenção psicológica é ajudar as pessoas, neste caso os praticantes, a que eles se consigam posicionar face à realidade em questão. E a realidade do ténis, passa a redundância, é de facto uma realidade específica e essa realidade específica acarreta diferentes implicações psicológicas, ou seja, constantemente evoca desafio psicológico no praticante, no aprendiz, no competidor, em diferentes estados de maturação da sua carreira, do seu desenvolvimento. E isso é um aspecto essencial, porque a casuística começa também e decorre também, naturalmente, do contexto. O contexto aqui é o ténis, não é? E, portanto, por vezes uma pessoa perfeitamente adaptada do ponto de vista psicológico desadapta-se face a um estímulo que é um estímulo que acarreta na sua aprendizagem, na sua prática, desafios psicológicos que devem ser considerados e os treinadores, aqueles que são os agentes formativos com maior responsabilidade, podem e devem, nesses momentos, ajudar com pistas, estabelecendo uma certa racionalidade na forma como se analisa o fenómeno e ajudar a explicar com evidências objetivas o que está a acontecer. Para que quem é alvo dessa experiência, muitas vezes disruptiva do ponto de vista emocional, do ponto de vista daquilo que é a insatisfação e a frustração face ao seu comportamento e àquilo que seria expectável, a pessoa, quer por relação externa, quer por autorrelação após transmissão, a pessoa possa aprender a regular-se e a posicionar-se de uma forma mais capaz e mais consentânea com aquilo que é as necessidades de uma modalidade com este grau de dificuldade, poder, de certa forma, conseguir constituir essa aprendizagem de
adaptação psicológica face à modalidade. Ou seja, de uma forma muito sucinta, eu diria que o percurso desportivo, a matriz psicológica que se estabelece ao longo da carreira, é um contínuo de desenvolvimento de uma adaptação psicológica sistemática, recorrente, a todos e quaisquer detalhes, pormenores, situações, circunstâncias, acontecimentos, experiências que decorrem da própria prática da modalidade e que implicam recorrentemente a existência dessa adaptação psicológica. Portanto, isso torna-se essencial, vital para a subsistência do atleta e, por inerência, para a subsistência do treinador. E, portanto, eu diria que, mais do que de uma forma imediatista, olhar para skills psicológicos mais específicos, mais técnicos, naquilo que é a atuação mais do domínio daquilo que é o especialista em psicologia da performance humana, tanto neste caso no ténis, devemos olhar em primeiro lugar para compreender a realidade e o que é que esta realidade nos traz. Ou seja, quando eu entro no campo de ténis, o que é que isso despoleta? Quando eu vou competir, o que é que isso gera? E, portanto, esse é, de facto, um aspecto essencial, nós termos uma leitura daquilo que é o contexto onde se dá a performance. Portanto, depois, complementarmente, naturalmente que temos que enquadrar e equilibrar aquilo que é o desenvolvimento interno, psicológico do próprio atleta, ou seja, aquilo que numa lógica de dentro para fora ocorre, a forma como a pessoa se posiciona também, a forma como a pessoa se envolve, a sua própria história de vida, as suas experiências, as suas capacidades, as suas apetências, os seus talentos, as suas motivações, naturalmente isso também tem relevo, mas eu diria que quando nos propomos a ter uma perspectiva longitudinal e de crescimento, é por inerência obrigatório olhar para aquilo que a modalidade cria e gera e qual é o impacto psicológico que vai tendo ao longo do tempo e aquilo que vai acontecendo, as transformações que se vão dando ao nível do próprio desenvolvimento do atleta. E depois concluímos, digamos assim, esta apresentação, este ato formativo, com a exploração da matriz psicológica, que constitui em si um referencial daquilo que são alguns comportamentos, alguns guidelines, alguns aspectos que tendem a estar tipificados, tendem a ocorrer mais ou menos naqueles intervalos etários e que, naturalmente, isso ajuda o treinador. Ajuda o treinador, em primeiro lugar, porque o treinador, ao ter uma noção de amplitude e um maior posicionamento racional face à matéria, também ele automaticamente embarca num processo de regulação psicológica, ou seja, muitas vezes aquele fenómeno, nós tendemos um pouco a olhar para a desregulação emocional muito na lógica do atleta, contingentemente à performance. O que acontece, e nós sabemos isso, é que, por vezes, o contágio emocional que ocorre de um agente para o outro, às vezes do jovem praticante para o próprio encarregado de educação, ou também para o próprio treinador, que, de repente, não tem uma leitura técnica daquilo que está a acontecer. Não tem uma leitura consciente, uma leitura racional, e ele próprio deixa-se afetar pelo desenlace emocional evidenciado pelo próprio atleta. E, portanto, é fundamental que o treinador, quando se posiciona face a determinadas matérias, nomeadamente no domínio psicológico, que seja capaz de considerar que esse desenvolvimento psicológico ocorre e que isso traz implicações e traz consequências. Portanto, o primeiro aspecto fundamental é nós, de facto, compreendermos a modalidade e as suas implicações psicológicas para o desenvolvimento. Portanto, em primeiro lugar, há que considerar que é uma modalidade de grau de dificuldade elevado, tem uma elevada exigência técnica, tem uma elevada exigência preparatória, nomeadamente no domínio da aprendizagem,
e estabelece uma elevada interatividade e complexidade dimensional. Há modalidades que são mais redutoras, mais centradas numa dimensão, de certa forma. O ténis é uma modalidade muito ampla e muito exigente nos diferentes domínios de desenvolvimento. Há uma grande prevalência de variabilidade de estado, ou seja, há muitos aspectos que variam com relativa facilidade ao longo daquilo que é o ciclo preparatório e competitivo do próprio atleta, e é uma modalidade de prática competitiva exigente, eu diria quase que brutal, digamos assim, naquilo que é a sua incidência psicológica no seu regime competitivo, no seu todo, como já vamos ver a seguir. Portanto, o primeiro aspecto que referi prendia-se com o grau de dificuldade elevado, portanto, isto pode parecer uma obviosidade que, contudo, eu penso que merece a máxima consideração e o máximo relevo. Portanto, nós estamos perante uma modalidade que evoca o uso e a ação e o desenvolvimento dos membros superiores e dos membros inferiores. Eu diria que quase na mesma medida, não é? Nós temos, por exemplo, compararmos com o futebol, com outras modalidades, há digamos que um segmento do corpo que é menos relevante para o sucesso da modalidade. O ténis tem, naturalmente, obviamente, aquilo que é mais visível são os membros superiores, que são muito solicitados, mas é impossível, de certa forma, ter sucesso praticando ténis se não houver um desenvolvimento dos membros inferiores que equilibre depois e que sustente a execução técnica acima. Por outro lado, é uma modalidade muito exigente do ponto de vista mental, portanto, do ponto de vista psicológico, a cabeça está sempre presente, não é? O ténis tem esta particularidade de ser uma modalidade que é descontínua, ou seja, essa descontinuidade com que ocorre o processo competitivo é muito relevante, porque torna-se quase perniciosa, mete a cabeça muito em jogo, há muito tempo para pensar, há que estabelecer como atuar quando estamos na ação em si, e digamos que estes espaços entre pontos, entre jogos, entre sets, muitas vezes são espaços muitas vezes perniciosos e que, de certa forma, ajudam muitas das vezes a complicar, digamos que a prestação desportiva. Por outro lado, tanto a sua prática implica a interação com dois objetos, a raquete, em que à partida haverá um maior domínio, deverá haver, naturalmente, nem sempre é isso que acontece, e a bola, que é o segundo objeto, e portanto aí ainda mais um fator de raridade, digamos, de maior especificidade daquilo que é o ténis. Há dois objetos que interagem para que a pessoa possa fazer a sua prestação, e isso naturalmente aumenta a complexidade daquilo que é o sucesso momento a momento, ação a ação, que o praticante pretende alcançar. Para além disso, a sua prestação, no caso do ténis, é influenciada diretamente pelo adversário. Ou seja, há um impacto direto na forma como o adversário tenta condicionar a nossa execução. E, portanto, de certa forma, temos aqui 6 aspectos. Eu diria que, se considerarmos um sétimo aspecto, que são as adaptações constantes que são requeridas face a material, face aos momentos de jogo, etc. Diria que seriam 7 aspectos fundamentais que todos eles concorrem para aquilo que é o produto final, que é o sucesso da ação. E, portanto, tudo isto torna o ténis uma modalidade de um grande grau de dificuldade. E, naturalmente, que isto tem implicações, porque isto configura um quadro de uma modalidade em que a prevalência face ao processo de aprendizagem é elevada,
que o facto de haver todo este conjunto de condições que projetam aquilo que é o produto final, aquilo que é o sucesso da ação em si, naturalmente que isto torna a modalidade extremamente exigente e caracteriza a modalidade como uma modalidade onde há uma recorrência do erro. Ou seja, o erro torna-se parte fundamental daquilo que é a sua ação, e isto leva naturalmente a índices de frustração por parte dos praticantes. E, portanto, ser capaz de explicar isto aos próprios atletas, sensibilizá-los para o grau de dificuldade da modalidade, que é uma modalidade do ponto de vista da aprendizagem que naturalmente requer uma aprendizagem prolongada, que o desenvolvimento é feito com avanços e recuos. Tudo isso torna-se fundamental no sentido de tentar estabilizar o atleta. E, portanto, perceber aquilo que está a acontecer é fundamental para que nós consigamos depois intervir psicologicamente face aos próprios atletas. A nível técnico, portanto, há uma grande variabilidade de gestos técnicos que muitas das vezes são, digamos, evocados com volumes diferentes no próprio jogo. Portanto, por vezes temos um batimento que é muito mais recorrente e temos um batimento que, não sendo recorrente, torna-se importante particularmente naquele ponto, não é? Portanto, temos variabilidade também associada às condições em que é feito o batimento. Portanto, o batimento pode ser o mesmo, mas pode ser feito em zonas diferentes do campo, com velocidades, intensidades, trajetórias diferentes. Há o volume associado a esse próprio batimento. Portanto, um batimento pode ter uma maior volumetria, portanto pode ser executado de uma forma mais repetida ao longo da prestação, ou não. E vamos lá ver, o facto de eu ter um batimento que é usado de uma forma mais regular, normalmente são os batimentos de direita, esquerda, etc. Portanto, isso não configura que os outros batimentos não tenham que ser bem treinados e bem preparados, porque qualitativamente pode ter um impacto decisivo num determinado momento. Depois são as situações também que muitas vezes acabam por criar impactos distintos na forma como os batimentos são realizados. E, portanto, por exemplo, breakpoints, pontos para, digamos, para concretizar jogos, etc. Primeiro ponto do jogo, tantas situações que há no ténis, e isso também pode afetar a forma como o atleta digamos que se coloca face à própria execução do gesto. Depois, outros aspectos também que tornam a execução técnica mais complicada, portanto, a lateralidade, as pegas, os apoios, o movimento, a sincronização corporal, tudo isso acaba por se tornar a modalidade bastante exigente. A modalidade obriga a que haja uma repetição e condicionamento. Naturalmente que o condicionamento ocorre para que nós consigamos ter uma preditibilidade daquilo que é o comportamento que se pretende para que haja sucesso. Ora, só aí esse processo tem implicações psicológicas naturalmente, porque vá lá, estamos a condicionar algo que não ocorre de uma forma natural. E, portanto, isso lá está, mais uma vez, um processo de avanços e recuos. Um condicionamento implica, no ténis, também uma grande carga de volume, de batimentos para garantir que, digamos que a pessoa consegue manter o padrão do movimento nas mais diversas circunstâncias e, portanto, ou seja, requer muitas horas de treino. Depois também, esta questão da repetição é desgastante do ponto de vista psicológico, porque aí coloca-nos no campo da resiliência, da motivação, da atenção, da concentração. Portanto, como é uma atividade que requer muita repetição, automaticamente coloca em jogo a motivação para a repetição, a capacidade de prevalecer e de se preservar face aos erros e à necessidade de voltar a repetir, e portanto tudo isso acaba por ser relevante e com naturalmente impactos psicológicos que devem ser considerados. Depois, a elevada exigência preparatória tem sobretudo a ver com o processo de aprendizagem, é um processo lento e demorado, e daí lá está a matriz, portanto, esse desenvolvimento tende a demorar bastante no tempo, tende a ter, lá está, os seus avanços e recuos. É uma modalidade que é multiespecífica, portanto é multidimensional, é muito difícil nós termos um jogador
que está menos bem psicologicamente, está bem fisicamente, que tem uma boa interpretação do jogo do ponto de vista tático e tecnicamente, se uma das 4 dimensões principais falhar, muito provavelmente isso poderá afetar a prestação do atleta. E, portanto, ele é obrigado a desenvolver-se de uma forma plural. É uma modalidade que, de facto, exige, de uma forma efetiva, regularmente, estados psicológicos, físicos, técnicos e táticos muito elevados para que se possa ter sucesso. É também uma modalidade cumulativa, portanto, a progressão, o desenvolvimento é cumulativo, as experiências são fundamentais, o ser capaz de progredir face a uma experiência anterior é fundamental, a aprendizagem, muitas das vezes, tem que ser feita e deve ser feita por base daquilo que se aprendeu anteriormente, e isso, portanto, torna o processo, lá está, lento, demorado, preciso, qualitativo, e, portanto, esse é um aspecto também que condiciona a aprendizagem. É muito contingente no sentido em que a aprendizagem também se torna depois muito personalizada, não é? Cada pessoa tem depois determinadas características físicas, que depois decorrem determinadas características técnicas na forma como aprende, e quanto mais há uma progressão, mais tem que haver uma análise circunscrita àquilo que é a especificidade do atleta. E a aprendizagem tende que depois corresponder àquilo que são os déficits que vão sendo evidenciados pelo próprio atleta. É também de aprendizagem contínua, portanto tem que haver sempre esta continuidade, já falámos um pouco sobre isso, na repetição e no condicionamento, portanto tende a haver uma dimensão de continuidade, portanto senão há uma regressão, esse é também um aspecto fundamental, e é uma modalidade proximal que exige sempre, ou diria que tendencialmente exige a presença de uma ou outra pessoa que estimule e que vá desafiando essa progressão, os intervalos de possibilidade de crescimento, desenvolvimento, de aprendizagem. Portanto, é fundamental o outro para que a aprendizagem se dê e, por aproximação, faça aquilo que é, ok, já consigo fazer 5 direitas em 10 cruzadas, então eu tenho que tentar fazer 7. Portanto, há sempre o estabelecer de um desafio e tentar proximalmente ir desafiando o atleta para um nível de competência superior. Depois, como eu já vos tinha dito há pouco, são 4 dimensões: a dimensão física, a dimensão psicológica, a dimensão tática, a dimensão técnica. Se eu tiver níveis de concentração superiores, provavelmente isso vai-me ajudar a melhorar do ponto de vista técnico. Se eu estiver bem fisicamente, isso pode-me ajudar naturalmente no meu estado psicológico, nos meus índices, por exemplo, de concentração. A minha capacidade de concentração permite-me ter uma leitura tática melhor do jogo. As minhas forças táticas estabilizam do ponto de vista psicológico. Ou seja, é uma modalidade que é multidimensional, todas elas se influem bidirecionalmente e, portanto, acaba por ser, do ponto de vista dimensional, multidirigido. Ou seja, o que é que nós pretendemos aqui considerar é que todas as dimensões são importantes por si e todas elas são importantes umas para as outras, ou seja, uma influencia a outra. Por exemplo, como eu vos dizia, a título de exemplo, o facto de a modalidade ser exigente do ponto de vista físico, por exemplo, a potência, a resistência, isso, naturalmente, ser uma modalidade de grande potência, evoca o erro, não é? A resistência é uma modalidade onde a resistência tem que estar sempre presente e se evoca a fadiga, e a fadiga também evoca o erro, não é? E, portanto, vá lá, todas elas mascaram impactos que podem influenciar a prestação da outra dimensão. Ou seja, é também muito complexo e, portanto, com muito impacto na prestação desportiva no seu todo. Depois, esta é outra questão muito relevante, é que é o Estado, não é? O que é o Estado? O Estado é a manifestação do comportamento naquele momento específico. E, portanto, o Estado implica a variabilidade ao longo do tempo, não é? O traço é algo que é contínuo, é algo que é consistente, é algo que é regular. O Estado é algo que tende a modelar, tende a alterar-se, não é? E no ténis há muitos estados, não é? Portanto, podem haver, tem que haver diferentes estados preparatórios,
o estado psicológico altera, quer seja em treino, quer seja no decorrer da competição, o estado competitivo, na forma como a pessoa se coloca perante a competição, a prestação varia, portanto, por vezes começamos bem, o set terminamos mal, o rendimento varia, ou seja, aquilo que nós conseguimos chegar aos quartos de final, chegar aos oitavos de final, chegar a uma meia-final, o rendimento varia. O competidor também varia a sua prestação e isso influencia, isso pode influenciar a prestação, a nossa prestação, vá lá. O próprio material varia, as bolas têm um desgaste, a tensão das raquetes varia e isso pode afetar também. A infraestrutura, a mudança de pisos pode afetar a prestação, portanto, jogar em piso rápido, jogar em terra de uma forma mais comum. Um jogador que vem de boas semanas em piso rápido passa para terra e isso influencia a prestação. As questões climatéricas também podem influenciar. A luminosidade, por exemplo, no ténis é algo que influencia muito através das sombras que se geram dentro daquilo que é o campo de ténis. E o próprio planeamento competitivo, muitas vezes há variabilidade de horários. Ou seja, vamos lá ver, estamos perante uma modalidade que tem um desafio constante do ponto de vista daquilo que é a adaptação para o melhor estado performativo. E isto, naturalmente, que tem fortes implicações psicológicas. O atleta tem que sistematicamente estar a monitorar, digamos, que a forma como se está a posicionar face a todos estes parâmetros e a procurar recolocar-se, autorregular-se para ter uma boa prestação, para se adaptar a cada um deles. E, portanto, é muito fácil que um atleta, numa lógica de um desporto que é de competição, onde, há uma grande competição por aquela vitória, só há a possibilidade de um ganhar, que pequenas variações sejam o suficiente para desequilibrar. E desequilibrar, se não há reajuste, pode ser o suficiente, naturalmente, para, digamos que o resultado final possa ser negativo. Continuando, ainda não acabou, digamos, ao nível daquilo que é a problemática do ténis, o sistema de rankings é um sistema que é violento do ponto de vista psicológico, ou seja, a representação social que nós temos do sucesso no ténis é o pináculo do único vencedor, não é? A retórica que se passa é que o primeiro é o rei, digamos assim, da modalidade e que o segundo é o primeiro dos últimos. E, portanto, vá lá, a um nível internacional, a um nível total, o top 10 ainda tem assim uma certa visibilidade, mas há uma tendência para desconsiderar, digamos, o grosso daquilo que é a pirâmide que alimenta os atletas que chegam ao primeiro lugar ou aos primeiros lugares. E, portanto, essa perspectiva de que o sucesso é algo muito último e muito extremado, é algo que tem um grande impacto psicológico. Ou seja, se eu for o número 5 já não sou tão bom, se eu for o 10º já não sou tão bom. E isso pura e simplesmente não é verdade. Ou seja, tu podes ter uma carreira com muito sucesso sem eventualmente chegar à primeira posição. E, portanto, se tu te colocas numa posição do ponto de vista psicológico em que ambicionas desmedidamente, de uma forma compulsiva, o primeiro lugar, ora, tu estás a criar um cenário altamente desfavorável do ponto de vista psicológico. E, portanto, essa obsessão face ao sucesso, a um sucesso altamente extremo, com uma probabilidade de o atingir extremamente baixa, pode ser extremamente violento e com um impacto tremendo no teu equilíbrio psicológico. E, portanto, isso deve ser trabalhado desde sempre com os atletas, eles perceberem que o seu objetivo deve ser o seu melhor desenvolvimento, a sua melhor prestação regularmente de uma forma consistente, mas que poderá haver sempre um atleta que o supera porque na sua densidade, na sua amplitude de capacidade, eventualmente num determinado momento, esperemos que num determinado momento, será superior a esse atleta. E, portanto, há que aceitar que alguns, de uma forma muito simplista, que alguns atletas são melhores do que outros, ou que naqueles determinados períodos conseguem ter um rendimento superior. E isso é fundamental para que haja uma homeostasia psicológica. Depois também um modelo de torneio, um modelo de organização competitiva, é um modelo em que, se vocês pensarem um bocadinho, tanto no decorrer de um torneio, só há um jogador que nunca perde. Só há um jogador que nunca perde. É aquele que ganha a final. Todos os outros saem com uma derrota.
Se vocês pensarem, por exemplo, no futebol, no voleibol, no voleibol não, que é também vitória e derrota, mas por exemplo, no futebol, não é? É possível tu passares várias semanas sem perder, sem teres que aprender a perder. E no ténis tu tens que aprender a perder muito rapidamente, não é? É uma modalidade que te obriga a ter que lidar com a derrota de uma forma muito precoce. E, comparativamente, por exemplo, a modalidades coletivas, os exemplos que eu dei, estamos sozinhos, vá lá. A derrota é pessoal. Numa modalidade coletiva há uma partilha, não é? Há uma partilha a todos os níveis daquilo que são as consequências. Portanto, se perder, podemos perder todos, até ao nível da prestação desportiva. Eu posso estar a jogar voleibol, ter uma prestação menos boa e a equipa no seu todo ganhar. No ténis, eu tenho que sempre estar bem para conseguir ganhar. Ou seja, eu não tenho onde, de certa forma, suster os meus déficits de estado performativo naquilo que é a persecução de um resultado final. Portanto, isso não é possível. E, naturalmente, que isto, nomeadamente ao longo daquilo que é o desenvolvimento humano, aquilo que é o desenvolvimento tenístico, tem grande prevalência psicológica e tem grande impacto psicológico. Depois, o jogo em si é um jogo, o modelo de jogo, aquilo que é a forma como se operacionaliza a prática competitiva, o jogo, digamos que estabelece um conjunto de situações altamente desafiantes do ponto de vista psicológico. Portanto, os erros não forçados, os erros forçados, as oportunidades de break, os pontos ganhantes, as alternâncias no marcador. Portanto, há um conjunto, o sistema de pontuação que permite aproximações relativamente rápidas, digamos que estabelece um conjunto de situações que são altamente desafiantes do ponto de vista psicológico e que obrigam a que o atleta tenha que estar sistematicamente a regular, sistematicamente a preparar-se, sistematicamente a desenvolver-se do ponto de vista psicológico para conseguir fazer face a todos esses desafios perceptivos e interpretativos que naturalmente entram mais no domínio psicológico. E, portanto, é de facto uma modalidade muito, muito, muito exigente e que requer um grande entendimento do ponto de vista psicológico. Maybe not even 1% of the people that are going to come here, they're going to make it. If you come here, you know this is going to be painful. This is going to be hard. You know, people think, oh, tennis is a yellow ball. E, como temos aqui este exemplo, é de facto, muitas das vezes, uma modalidade em que uma percentagem muito reduzida vai atingir o sucesso, não é? Se pensarmos então nesta psicose que muitas vezes se estabelece de querer esta obsessão e compulsão pelo primeiro lugar, então a percentagem é baixíssima. Ou seja, a probabilidade de tu controlares, tu vires a ser um número 1 a nível internacional é baixíssima. E, portanto, isto, se nós nos guiarmos por este tipo de entendimento, estamos de uma forma diferencial, a aumentarmos exponencialmente a dificuldade do ponto de vista psicológico. E, portanto, aquilo que deve ser o foco, deve ser um foco de desenvolvimento, de melhoria e de bem-estar associado a essa melhoria, esse desenvolvimento de densidade e de competência, e digamos que não nos deixarmos condicionar por esta perspectiva de ranking, que muitas vezes é também, digamos que, incentivada pelo entorno envolvente e que muitas vezes condiciona e conleva os atletas, os treinadores, os pais, etc., os encarregados de educação e outros agentes, a olhar de uma forma
altamente ostensiva para o sucesso da modalidade. E, portanto, já falámos um pouco sobre isto, quais as implicações psicológicas. Portanto, é uma modalidade que gera muita frustração, tem uma grande necessidade de adaptação, é uma modalidade prolongada no tempo que gera também a necessidade de o atleta evidenciar níveis contínuos de motivação, a adaptação, a gestão da frustração, a resiliência, tudo isso pode e deve ser desenvolvido de uma forma contínua ao longo do tempo. Relativamente à matriz, porque é uma matriz psicológica? Bem, a matriz psicológica é uma parametrização daquilo que podem ser alguns comportamentos a desenvolver e a observar num determinado intervalo etário. A matriz tem o propósito de nos ajudar a organizar e a perceber aquilo que está a acontecer. Praticamente quase de uma forma paradoxal, porque depois os ritmos de aprendizagem são completamente distintos. Há uma grande variabilidade, nos primeiros estágios não, mas daí em diante sim. E, portanto, a matriz permite-nos organizar ideias, permite-nos olhar para os atletas de uma forma mais arrumada, permite-nos planificar a nossa intervenção quando nós trabalhamos, nomeadamente com aulas com vários praticantes. Permite-nos identificar situações que possam não estar a ocorrer, esse desenvolvimento pode não estar a acontecer da forma mais adequada. E, portanto, ajuda-nos a preparar a nossa intervenção e a organizarmos o nosso trabalho, a nossa intervenção em si, e a percebermos o impacto dela no outro. E, portanto, esse é uma das grandes mais-valias. Como utilizar? É, de facto, esta questão sempre de uma forma, digamos que, ambivalente. Por um lado, provocar o desenvolvimento organizado face àquilo que temos planeado e àquilo que predizemos, portanto, quando consideramos a matriz. Por outro lado, há sempre que equilibrar aquilo que é a nossa proposta, aquilo que é a nossa teorização face à realidade, com aquilo que a realidade nos dá. Porque, nomeadamente, ao nível daquilo que é o percurso de desenvolvimento do próprio praticante, nós verificamos depois uma grande variabilidade, não é? E, portanto, a matriz deve ser utilizada neste duplo sentido, não é? De aquilo que eu pretendo incorporar, aquilo que eu pretendo desenvolver, simultaneamente relativizar a realidade que nos chega, intercruzando-a com aquilo que está estabelecido pela matriz, procurando encontrar o melhor caminho para desenvolver o atleta. A nível da matriz psicológica, há aqui 4 aspectos que me parecem fundamentais antes de entrarmos depois nos diferentes intervalos etários. Portanto, de um ponto de vista geral, eu diria que é importante que, associado àquilo que é o desenvolvimento específico psicológico associado à modalidade, há que perceber que o praticante, o jogador em si, nunca deixa de ser um ser humano, não é? E enquanto ser humano, ele tem que simultaneamente, de uma forma sincronizada com aquilo que é o seu desenvolvimento tenístico, ele tem que desenvolver competências. Algumas dessas competências são competências de vida, competências pessoais, competências profissionais. Se nós olharmos o ténis nesta lógica de matriz que alimenta um dia a alta competição, portanto tem que ter também esta lógica de profissionalizante, e depois as competências técnicas mais específicas, que são aquelas que normalmente são mais abordadas. Portanto, a nível de competências de vida, ética e integridade, definir um projeto de vida, a sua gestão, ou seja, aprender a gerir o seu tempo, os seus recursos, os seus materiais é fundamental, o estilo de vida adotado são aspectos essenciais. Do ponto de vista pessoal, desenvolver capacidades de comunicação, de relacionamento interpessoal e esquemas de aprendizagem acaba por ser também fundamental e ajudar a que, digamos que, a aprendizagem do ténis esteja mais facilitada. Competências profissionais, trabalhar em equipa, hierarquia e disciplina vão ser também solicitadas naquilo que é a prática do ténis. E depois, lá está, as tais competências técnicas de preparação,
de ação psicológica no contexto competitivo e da própria gestão psicológica daquilo que acontece, ou seja, das consequências no decorrer da ação, ongoing, após, etc. Tudo isso acaba por ser muito relevante. De uma forma introdutória, quando nós pensamos aqui nestes 4 intervalos etários, portanto, o primeiro objetivo é a diversão, portanto, aos 5, 8 anos de idade, digamos que o principal objetivo é a diversão, uma identificação afetiva com a modalidade. Os obstáculos digamos, é o grau de dificuldade da modalidade em si, ou seja, é importante que o jovem praticante consiga percepcionar sucesso nesta primeira etapa, e lá está, o desafio é estabelecer uma ligação afetiva. É que o atleta se sinta seguro a praticar o ténis, que goste da modalidade, não é? Dos 8 aos 11, inicia-se como aspecto fundamental esta compreensão do jogo, que tende digamos que a decorrer. Os obstáculos é a evolução, ou seja, um pouco associado também, lá está, às primeiras percepções serem positivas, é o atleta sentir que está a evoluir, sentir que está a corresponder àquilo que é o desafio da modalidade. O desafio tende a ser a escolha da modalidade, portanto, são idades muito sensíveis onde tende a haver uma prática eclética de diferentes modalidades e, portanto, a escolha emerge aqui como relevante. Dos 11 aos 14, o desenvolvimento já mais personalizado. O grande obstáculo é os outcomes da prática competitiva, portanto, os resultados desportivos que tendem a acontecer, para além da maturação, às vezes caminha de mãos dadas com os resultados desportivos, e, portanto, o desafio é a manutenção da modalidade, sobretudo naquilo que são os praticantes que ainda não têm muito sucesso, não é? Aqueles que ainda não experienciaram muito sucesso, mas que evidenciam parâmetros de potencial. Dos 14 aos 17, a adaptação competitiva, portanto, aprender a competir de uma forma efetiva, ou seja, deve-se procurar que, por esta altura, os atletas consigam consolidar dentro daquilo que é o máximo possível a sua adaptação competitiva, então os aspectos psicológicos começam a ser mais relevantes. Os obstáculos é que nestas idades começa a haver uma maior preponderância de autonomia e eles tendem a querer acelerar o processo, ou seja, começam a querer entrar numa lógica mais de autogestão e a querer acelerar. E essa aceleração, na resposta, essa aceleração de resultados, muitas vezes gera precisamente o oposto. O desafio é desenvolver, seja a melhoria contínua para além dessas questões. A partir dos 17 anos, portanto, já avisamos o rendimento, o obstáculo é o ajuste psicológico, no sentido em que se o atleta digamos que não evidenciar competências psicológicas, muito dificilmente conseguirá sobreviver no mundo de rendimento, de alto rendimento, e o desafio é projetar a sua carreira desportiva. Entrando aqui agora naquilo que são, digamos que a matriz psicológica intervalo etário. Intervalo etário, importa referir o seguinte. No primeiro, portanto, nestas primeiras idades, nós estamos a falar sobretudo de uma sensibilização. Esta primeira prática, o primeiro contacto com o treinador, o primeiro ida ao campo é fundamental. Portanto, o papel do treinador no sentido de ser capaz de empatizar com o jovem praticante, de ser capaz de o colocar à vontade, as sessões serem alegres, divertidas, uma grande diversidade de exercícios, os exercícios terem uma periodicidade mais reduzida, ou seja, temos muitos exercícios e pouca carga temporal em cada um deles. Dar liberdade ao praticante, por vezes há histórias engraçadas, os miúdos trazem os brinquedos para dentro do campo, portanto, encarar o ténis como uma progressão daquilo que é um novo território que o atleta começa a explorar e, de certa forma, contribuir, criar as condições mais favoráveis para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta confortável nesse espaço, e nomeadamente na gestão e utilização
daquilo que são os objetos principais na relação com a bola, na relação com o raquete, e aquilo que também começar desde logo inicialmente, a estabelecer uma relação de confiança com o treinador. Nesta fase, os atletas são muito ligados aos pais, portanto, a presença dos pais acaba por ser, eu diria que, por norma, tende a ser positiva. Depende naturalmente depois daquilo que é o processo socioeducativo que se dá entre o filho e o encarregado de educação. Pode haver exceções, naturalmente, mas eu diria que tende a ser positiva a presença do pai, porque reforça esta interligação. Os miúdos ainda vivem muito ligados à esfera familiar, e, portanto, isso acaba por ser muito importante. O fator psicológico aqui, muitas vezes, mais relevante. Há uma tendência para a desconcentração. Isso deve ser entendido de uma forma perfeitamente normal. Devemos desafiá-los, estabelecer jogos que, de certa forma, restringem de uma forma positiva a concentração no alcançar desse objetivo, mas aceitar perfeitamente que os miúdos têm alguma dificuldade em manter-se durante um grande período de tempo concentrados, e isso é perfeitamente expectável, e, excetuando algum caso limite, encarar isso com a devida normalidade. Portanto, como eu vos tinha dito, tanto numa fase inicial é a experimentação, a alegria, o movimento, a exploração do corpo, a exploração da energia, é a exploração do mundo exterior, e procurar, lá está, estabelecer uma determinada identificação com a modalidade. O treinador é fundamental ao nível do acolhimento, criação de cenários de sucesso, estabelecer proximidade, acompanhamento, portanto, e introduzir paulatinamente regras, normas e valores que devem começar a ser introduzidos com alguma ligeireza, com algum equilíbrio, com alguma sensatez, não é? Os pais devem proporcionar oportunidades, acompanhar, e lá está, tanto o pai deve, sempre quando possível, naturalmente isto está dentro da nossa zona de controle, mas dentro de quanto possível o pai deve funcionar aqui como um elo de ligação com o treinador, e o treinador deve também ligar-se ao pai, criar aqui uma simbiose positiva para que o miúdo percepcione essa boa energia entre estas duas figuras de referência de uma forma saudável. Quando nós passamos, portanto, escalamos na idade, não é? Dos 8 aos 11 anos, portanto, aqui já começa a haver um aumento da capacidade dos próprios atletas, já começa a haver uma envolvência mais séria, a relação com o treinador, naturalmente, que acaba por começar a ser muito relevante. Há aqui uma grande necessidade de estabelecer os fundamentos técnicos básicos. O processo de aprendizagem a este nível tende a ser relativamente semelhante, independentemente dos jovens. Aqui é um período onde muitas das vezes tende a acontecer casuística com os pais, porque lá está, emergem as primeiras práticas competitivas e com isso os primeiros outcomes psicológicos, portanto pode haver alguma preocupação exacerbada face aos pais, face à forma como os miúdos se comportam em competição. Há um desconhecimento face à modalidade e digamos um aprofundar face à modalidade que gera questões e dúvidas face ao treinador, e portanto o treinador aqui muitas das vezes é importante tentar estabelecer uma relação de confiança com os pais, tentar responder àquilo que são as suas maiores preocupações, no sentido também procurar ajudar a família de cada um deles a adaptar-se da melhor forma face à modalidade. Aqui tendem a surgir, sobretudo, questões, muitas das vezes, de teste dos limites, portanto, começam a ganhar confiança com os treinadores, e muitas vezes há questões de indisciplina, portanto, agora sim, de uma forma muito efetiva, as regras, as normas e os valores podem e devem ser considerados de uma forma muito relevante, e, portanto, esse é um aspecto importante. Dava-vos, por exemplo, aqui um exemplo há também muita influência externa nas outras dimensões de vida. Por exemplo, tenho um caso de um atleta, de um praticante, de um jogador de ténis que, face a questões de ordem familiar,
nomeadamente a relação com outros elementos familiares, nomeadamente o irmão, mudou muito o seu comportamento e depois, de certa forma, projetou, ou seja, adotou comportamentos no ténis distintos daquilo que era o seu habitual, no sentido de manter uma certa prevalência face à família, portanto, de se destacar e de se evidenciar e de ser considerado, e portanto esse também é um aspecto fundamental. Portanto, aqui também a nível de exercícios, como podemos observar, portanto, os exercícios tornam-se mais sérios, mais prolongados no tempo, mas também devem ser estimulantes naturalmente. Portanto, o atleta aqui começa a ter necessidade de se sentir competente, a escolha da modalidade começa a emergir, eu diria que será finalizada nas idades subsequentes, mas vá lá, aqui essa escolha informalmente, de certa forma, fica praticamente feita, não é? Começa a haver uma prática mais contínua. Diria também que nestas idades, se os atletas sentirem necessidade de se manter mais horas para além do treino, desde que seja, digamos, de uma forma intrínseca ao atleta, eu penso que isso é plausível e deve-se fomentar essa possibilidade deles irem, de certa forma, desenvolvendo esta ligação forte com a própria modalidade. A relação com o treinador adquire mais relevo, portanto, acaba por ser muito importante. O treinador deve naturalmente mostrar preocupação e corresponder àquilo que são as necessidades que o próprio atleta evidencia e deve naturalmente começar a ajudar o atleta a gerir isso do ponto de vista psicológico. Aqui a nível social falamos sobretudo desta questão de normatização, de disciplina, de rigor, portanto esta passagem para uma idade onde o comportamento tem que ser mais regulado, mais disciplinado, e isso deve começar a ser introduzido. Os pais, lá está, é uma idade onde há muitas dúvidas nos pais e onde é perfeitamente plausível que neste intervalo etário surge uma necessidade de haver uma maior interação com os pais, no sentido de os ajudar a compreender um pouco melhor tudo aquilo que envolve a prática do ténis. Aqui, dos 11 aos 14, há um salto qualitativo no processo, ou seja, eu diria que até aqui, de uma forma relativamente genérica, o processo de treino tenderia a ser mais standardizado, independentemente do praticante em si. A partir destas idades começa a haver uma maior diferenciação e uma maior dissincronia entre os próprios praticantes e começam a emergir as especificidades de cada um. Questões associadas ao pulpo pubertário, uns que maturam mais rápido, outros que maturam de uma forma mais lenta, a forma como vem a modalidade tende também a desincronizar, uns levam a modalidade mais a sério, outros, apesar de poderem ter potencial, não o fazem, e portanto começamos aqui a caminhar no sentido de estreitar aquilo que é uma intervenção mais personalizada, caso a caso. Aqui, por norma, a decisão tende a já estar tomada, portanto os miúdos tendem a acreditar no ténis já de uma forma mais consciente. Isso, por norma, a partir destas idades, implica que a vida familiar, portanto, tenha que ser adaptada a essa prática regular. O número de sessões de treino tende a aumentar, o volume de treino tende a aumentar, os resultados começam a ter mais significado. Quando eu digo os resultados,
não estamos a falar só das classificações nos torneios ou das vitórias, da relação com os treinadores, da relação com os colegas, a identidade face ao clube, face ao treinador, sai reforçada. Portanto, as coisas começam a ter uma importância do ponto de vista simbólico muito mais relevantes na vida do próprio atleta. E ele começa a atribuir um significado muito maior ao ténis, ou seja, aquilo que acontece começa a ter, de facto, muita importância. Começa a haver também aqui, digamos que, um historial de competição com os colegas, ou seja, já começa a haver algum volume de competição e o histórico competitivo de uns face aos outros começa a ter algum relevo, e isso pode influenciar depois do ponto de vista psicológico. Portanto, nestas idades, esta maturação acaba por ser, ter um grande impacto também na prestação desportiva, e é um período naturalmente sensível e onde temos que começar a olhar de uma forma mais séria para aquilo que é a envolvência do atleta e da própria família face à prática. Emergem os primeiros também conflitos mais relevantes com a escola, com outras modalidades, pode implicar tomadas de decisão, e, portanto, aqui também pode haver aqui algum tipo de questão que resulte dessa matéria. Portanto, lá está o envolvimento sério e profundo, o processo social, o atleta aqui começa também a criar, digamos que, começa a desenvolver um entendimento mais pessoal face à própria modalidade, emergem os primeiros, de uma forma mais significativa, os primeiros ídolos, não é? Os primeiros modelos internacionais, nacionais, dentro do próprio clube, as referências, não é? Pode haver uma identificação com eles ou não, e, portanto, a relação com o treinador tende a ser uma relação muito sólida, de uma grande confiança, de uma grande cumplicidade, tende a haver, de facto, uma grande cumplicidade relacional, e, portanto, é um período onde esta simbiose entre treinador e atleta é importante que comece, que se consiga perceber que vai para além daquilo que é a esfera competitiva, a esfera desportiva, também para a esfera pessoal, não é? E começamos a ser entendidos também como figuras muito relevantes para o atleta. Há uma identificação mútua em consolidação, a tal caracterização do atleta, portanto, ou seja, começar a perceber que cada atleta tem que ser tido na sua individualidade, unicidade, e lá está a tal oportunidade do treinador como força de figura significativa. Os pais, aqui convém lá está manter a tal proximidade sem estarem relativamente muito afastados. Progredindo na matriz, portanto, dos 14 aos 17, aqui já começa a haver, a competitividade começa a ser muito evocada, os jogadores, essa decisão estará muito tomada face à continuidade da modalidade, aquela questão que já falámos há pouco, que falei introdutoriamente, portanto, o atleta começa de facto aqui a sentir-se que é mais autónomo, começa a querer, digamos que, gerir o seu próprio fenómeno competitivo e participativo. Há uma grande curiosidade de perceber a envolvência. Espera-se que, grosso modo, a compreensão do jogo esteja relativamente assente face ao estágio anterior. Portanto, a compreensão de tudo aquilo que envolve o jogo deverá estar, tanto quanto possível, a sua base deverá estar bem assimilada, e aqui, ou seja, estamos claramente num plano individual.
emerge as fragilidades de uma forma mais contínua, mais sistematizada, mais prolongada, ou seja, o treinador tem que ir caso a caso, o processo torna-se feito à medida, cada um evidencia um tipo de forças e outro tipo de fragilidades, isso tem que ser considerado. Os resultados da competição tendem a ter uma intensidade emocional superior. Temos que estar muito, muito atentos aos sinais de alerta. Se antes já teríamos que estar, agora, mais do que nunca, temos que estar aos sinais de alerta do ponto de vista psicológico, a desmotivação, a frustração, a raiva, a angústia, a incapacidade de se regular em competição, etc, etc. Tudo isso adquire uma importância maior e começa a ter um impacto ainda maior na prestação desportiva. E neste período, se de facto a relação com o treinador anteriormente era uma lua de mel, aqui os miúdos começam a crescer também enquanto seres humanos, começam a olhar para o lado, passa a expressão, e começam a pensar também na sua vida afetiva, começam-se a identificar também com os colegas, começam a ter comportamentos de risco e começam muitas das vezes a afastar-se também daquilo que é a relação de confiança com o treinador. Um treinador que não percebe esta evolução psicocomportamental e social do atleta, muito provavelmente isso pode aumentar de uma forma muito significativa o afastamento entre um e outro. E muitas vezes os treinadores que acompanham os atletas tiveram aqueles períodos de um bem-estar tremendo, em que o atleta era muito receptivo e muito colaborante, depois lidam mal com estas idiosincrasias muito associadas à adolescência, não é? E que são pulos no desenvolvimento psicológico, desenvolvimento humano, que fazem parte do nosso desenvolvimento de uma forma natural, mas que muitas das vezes os treinadores têm dificuldade em perceber este twist entre aquilo que era uma relação ótima e uma relação mais desafiante na forma como vem a modalidade. O treino tem que ser um treino muito mais estimulante, emerge a questão da universidade, de ir para a universidade, não ir para a universidade, emerge a questão do projeto de vida, e são tudo questões que os atletas não vão dizer, mas o posicionamento dos treinadores acaba por ser importante. E, portanto, aqui é a altura em que o treinador tem que ser não só um bom treinador, um especialista na modalidade, mas tem que ser também um grande homem. E tem que ter um sentido muito forte, não só como anteriormente na instituição de regras, mas tem que ser um grande exemplo e tem que ter uma grande sensibilidade para, digamos que, as incoerências deste período de vida nos jovens e ser capaz de se posicionar ajudando o próprio atleta. Isso, por vezes, em muitos casos, implica ajudar o atleta a que ele saia da asa dele. E, portanto, por vezes emerge a questão de ter que ir para uma academia, ter que estudar para fora, etc. E, portanto, isso é um desafio, porque muitas vezes, lá está, o treinador também tem uma ligação estabelecida, também quer ter sucesso profissional, também quer ter sustentabilidade económica, e são processos, muitas vezes, que acabam por ser difusos, mas que são fundamentais para o desenvolvimento do próprio atleta. Aqui a percepção de competência é fundamental, portanto, aprender a gerir a competição, lá está o domínio psicológico, é fundamental. A percepção de emancipação autorregulatória, como já tinha falado. O treinador tem que desafiar, tem que começar a dizer, não, nós para evoluirmos temos que olhar para aquilo que tu fazes menos bem, estabelecer planos de desenvolvimento ajustados, gerir expectativas, assumir compromissos, portanto, tudo isso é importante. Os pais acabam por ter que ser muito relevantes, estar atentos a todas estas transformações, têm que suportar. Aqui, do modo geral, já emerge muito o trabalho em equipa, ou seja, é natural que outros elementos já componham ou tenham que compor a equipa de trabalho, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos. Portanto, isso hoje em dia é uma tendência que veio para se instalar e que se tornará, e que se tem tornado e continuará a tornar um lugar comum. E, portanto, criar condições de desenvolvimento para além da evidência comum. Para finalizar a matriz, chegamos aqui, portanto, aos mais 17, que simbolizam, de certa forma, vá lá,
a vida adulta, o rendimento, o projeto de vida incorporando o ténis, a persecução de uma carreira, e portanto aqui o compromisso tem que ser maior. Portanto, aqui tem que haver claramente uma visão intencional dirigida ao sucesso desportivo, e esse sucesso desportivo passa por uma prática competitiva regular e, de certa forma, apesar de já muito antes muitos dos jovens já terem deslocações, viajar, etc., aqui emerge isso, de certa forma, é o momento alto dessa aprendizagem e da consolidação dessa adaptação. Portanto, o atleta passa a ter que aprender a viajar sozinho, conhecer outros locais dentro do país, a nível internacional, passa a ter que ser autónomo, passa a ter que aprender a alimentar-se de uma forma adequada, a descansar de uma forma adequada. Essa decisão implica percas relevantes do ponto de vista do processo de socialização com os seus pares. Há digamos que um desfazamento maior, uma desincronização maior do eu face ao nós, em que cada um começa a construir o seu processo, o seu projeto de vida de uma forma muito personalizada, e isso é um grande desafio do ponto de vista psicoemocional, porque muitas das vezes há um colega, há uns amigos, e isso é, de certa forma, inerentemente posto em causa no sentido em que nós começamos a dar passos em frente naquilo que é o nosso projeto de vida pessoal. E, portanto, tudo isso tem um grande impacto. As questões fora do campo têm grande relevo, ir para a universidade, praticar. Essa relação de confiança com o treinador é fundamental. A gestão do sucesso e do insucesso é fundamental. A gestão da relação do treinador com o atleta é fundamental porque há um grande desgaste, passam muitas horas juntos, momentos de muita intensidade, portanto requer uma grande capacidade de entender esses altos e baixos e essa modulação comportamental e emocional que os atletas evidenciam, e portanto o posicionamento do treinador face a isso tudo acaba por ser muito importante. Do ponto de vista psicológico, o atleta aqui terá que ter normatizando, tanto standardizando, terá que ter a sua equipa de trabalho estabelecida, terá que ter um plano de carreira claro, terá que ter um treinador que confie e que seja um elo forte, terá que ter uma visão dos custos da modalidade e o que é que isso acarreta, e portanto tudo isso acaba por ter um relevo muito grande. E depois, dentro daquilo que é, digamos que o campo de ténis, os momentos competitivos, tem que ter uma visão muito estratégica de si próprio, ou seja, tem que perceber muito bem quais são os seus pontos fortes, os pontos que tem que continuamente melhorar, e tem que ter uma visão muito lúcida sobre isso e atuar sobre eles, e perceber esta dimensão de médio e longo prazo, ou seja, nós quando somos mais novos aprendemos muito rapidamente e esse desenvolvimento está muito mais facilitado. Quando progredimos na nossa idade, os avanços são mais paulatinos, são mais curtos, mais pequenos, mas mais significativos, não é? Portanto, a dimensão cronológica do desenvolvimento abranda, mas os impactos são maiores, paradoxalmente. Portanto, uma pequena melhoria acaba por ter um efeito superior no rendimento como um todo. E, portanto, há que perceber estas dualidades e atuar em conformidade com elas. Aqui, também, outra questão fundamental, lá está, as relações afetivas podem também ter um papel importante e, digamos que podem contribuir ou não para uma maior envolvência e aderência ao projeto esportivo. Portanto, o treinador tem que dar suporte à autonomia do atleta, portanto, deve trabalhar considerando essa autonomia, compreender e saber funcionar face ao momento, e os pais estarem abertos a perceber o período de transição que se afigura, procurando realisticamente suportar as decisões emergentes. Portanto, lá está, temos uma visão realista, é fundamental para sustentar o melhor desenlace face a este período, que é um período muito exigente e é um período que se caracteriza muito pela superação constante de adversidades,
de momentos em que o rendimento está muito, claramente já muito indexado à capacidade de trabalho, ou seja, o talento começa a conseguir predizer muito menos aquilo que é o produto final, o sucesso final, e portanto todo aquele desenvolvimento mais específico, mais sistemático, mais técnico, mais analítico e mais profissional acaba por ter um papel essencial. Terminámos aqui a exploração da matriz. Há alguma questão, estarei disponível, portanto enviem os vossos comentários, as vossas sugestões ou as vossas questões para este correio eletrónico e eu terei todo o gosto em tentar responder, percebendo que, concluindo a minha intervenção com esta consideração que é de facto fundamental, que sim, devemos ter uma matriz, essa matriz é fundamental, é estruturante, é valor, contudo depois temos que relativizar e enquadrá-la com aquilo que é a realidade específica de cada atleta. Há atletas que cumprem mais, ou seja, que representam mais aquilo que foi transmitido a nível de intervalos etários, outros que aceleram, outros que atrasam e, portanto, depois a realidade é toda muito ela aberta e lá está, o propósito de nós que construímos estes referenciais é ajudar-vos a depois conseguir perceber onde é que eles estão e para onde é que eles têm que ir no passo a seguir. Um abraço a todos, bom trabalho e tudo a correr bem.